Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag, esse programa é feito para você com o maior carinho, por isso participe, vem para cá. Você já sabe, você interage com a gente, você envia suas dúvidas, manda para a gente as suas questões, conta a sua experiência, enfim, através das postagens no nosso Facebook, ou se você estiver acompanhando o Hashtag Educa aí pelo conforto de uma tela maior, que é a televisão, olha, você também fala com a gente via WhatsApp. Participe, a sua participação sempre enriquece o debate, e o debate de hoje, quando eu fui ler, preparar o roteiro, enfim, a entrevista, eu confesso a você que eu aprendi uma série de coisas, e inclusive a valorizar muito mais do que eu já valorizava o ensino técnico e profissionalizante. Um professor de Singapura chega a dizer que estamos vivendo neste momento a corrida armamentista da educação. O termo parece muito rigoroso, mas é verdade. Países do mundo inteiro investem cada vez mais no ensino técnico porque as relações de trabalho vêm modificando. E olha só, eu vou trazer para vocês uns dados, só para vocês entenderem mais ou menos de que cenário a gente está falando. Segundo os dados do Ministério da Educação, só no ano passado, em 2018, quase 1 milhão de brasileiros estavam matriculados nos mais de 11 mil cursos técnicos e profissionalizantes do país. Os números correspondem aos cursos distribuídos em 38 institutos federais, 23 escolas técnicas vinculadas a universidades federais, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, e o Colégio Pedro II. Nas últimas décadas, em diferentes países, o ensino técnico e profissionalizante vem ganhando cada vez mais espaço. E no Brasil, sempre foi tido de alguma maneira como patinho feio da educação. Mas com o mundo do trabalho completamente transformado por conta da tecnologia, o ensino técnico e profissionalizante volta a ganhar importância e destaque na economia global. Afinal, essas relações do trabalho vêm modificando e delas depende a economia de cada nação. E nada como conversar com quem esteve à frente de centros técnicos de formação e secretarias de governo por cerca de 50 anos e consegue traçar novas e transformadoras estratégias para o ensino técnico e profissionalizante do país. Quem conversa hoje com a gente aqui no Hashtag Educa é o professor, vice-diretor da Faculdade Seis Gran Rio, professor Roberto Guimarães Boclin. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Roberto Boclin foi diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI do Rio de Janeiro, por 19 anos. Membro de conselhos e instituições de educação, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e presidente da Academia Internacional de Educação e vice-presidente da Academia Brasileira de Educação. O professor Boclin foi ainda avaliador do INEP e do MEC por muitos anos. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, professor. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa e, em particular, do programa no conjunto que a Multirio está realizando, trazendo temas tão importantes para informar a nossa população que assiste aos nossos programas. Muito obrigada. Professor, por que a educação técnica e profissionalizante, o ensino técnico, de uma maneira em geral, aqui no Brasil pelo menos, o senhor me corrigiu até antes da gente começar o programa, trazendo mais informações, por que ela sempre teve um ranço de como se fosse um ensino menor em relação à graduação e até ao próprio ensino médio, formação geral? Por quê? Bem, principalmente por preconceito, porque a educação brasileira ela foi sempre uma educação aristocrática. Na verdade, as grandes preocupações dos educadores brasileiros era com o ensino superior, com a formação dos cientistas e dos profissionais. Existe um grande educador, Lourenço Filho, que participou do grupo dos pioneiros da educação, né? E ele, num certo momento, ele disse: a educação brasileira não serve ao povo. A educação brasileira é voltada para os profissionais liberais.
quando, na realidade, o que o Brasil precisa são aqueles que estão envolvidos com as questões de produção. Isso é o Lourenço Filho, que inclusive criou a Universidade do Ceará. Então, foi muito preconceito por causa da escravidão, porque as atividades manuais e os trabalhos profissionais da nossa... desde o princípio da nossa instalação aqui no Brasil, foram realizados pelos escravos. Então, criou-se um clima de que a atividade profissional era do negro. Então, a aristocracia, ao contrário, não queria que seus filhos fossem profissionais, exercessem atividades técnicas profissionalizantes, porque essas eram típicas da população negra, não é? Quantas vezes nós nos deparamos com companheiros dizendo que queriam que os seus filhos fossem doutores. É uma frase típica brasileira, né? O sonho da classe social brasileira é que os filhos fossem doutores, quando seria muito mais adequado pensar que meus filhos vão ser técnicos, não é? E isso fora daqui, nos outros países, aconteceu muito intensamente. A formação social da Alemanha, da Rússia, da França, né, de vários países, da Itália, a formação sempre teve uma ênfase profissionalizante, sempre teve. Os grandes educadores alemães, por exemplo, liderados pelo Kerstin Steiner, eles fizeram inúmeras experiências em que a atividade profissionalizante antes da educação geral favorecia o desempenho do próprio ensino de educação básica. Um exemplo, eles fizeram pesquisas paralelas a estudantes que não fizeram educação profissional e estudantes que fizeram educação profissional antes da educação geral. O resultado foi extraordinariamente superior. E eu sou testemunha disso. No início do Senai, nos primeiros anos, nós recebíamos alunos praticamente analfabetos. E esses alunos, ao final de 2 anos, tinham um desempenho extraordinário e prosseguiam seus estudos depois e se tornaram profissionais competentíssimos, não é? O senhor falou uma coisa que eu estava aqui pensando. Quando a gente pensa em ensino profissionalizante, pensa em técnica no sentido de reprodução, mecânica mesmo, né? Você fazer algo mecânico. E talvez a universidade, no entender da maior parte da população, ficasse para o pensamento, para a reflexão, além da técnica. Quando, na verdade, quando você trabalha tecnicamente alguma coisa, você está solucionando um problema, você é obrigado a pensar, a traçar estratégias para uma série de coisas que são factíveis. Elas estão acontecendo na sua mão ali agora. Como professor, como é que você analisa isso mesmo, esse momento que se dá do conhecimento técnico, quando você se obriga a encontrar soluções para aquilo que você está trabalhando? Aí é uma coisa que precisa ser esclarecida. A formação técnica não significa não haver formação cultural de outras áreas de atividade. Na realidade, a nossa Escola Técnica Federal, que depois virou o Cefet, né, ela tem um currículo extraordinário. É verdade. Né? Física, química, matemática, é uma formação de altíssimo nível do profissional técnico. O que aconteceu foi que, num determinado momento, se convenceu que o técnico tinha que vir depois do ensino médio. Isso foi um engano, porque Gustavo Capanema, foi o ministro da Educação que mais tempo permaneceu em atividade como ministro, quase 15 anos. E espalhou pelo Brasil afora cursos técnicos, criou o Senai, criou o Senac, enfim, ele deu uma ênfase à formação técnica, né,
Quando o Gustavo Capanema deixou de ser ministro, começaram a surgir os processos para transformar aquilo que ele havia feito, dando-se ênfase ao ensino médio e dizendo que o ensino técnico teria que vir depois do ensino médio. É um engano, um engano. Felizmente, o ministro recente, o ministro Mendonça, ministro da Educação, ele assinou uma lei que teve a influência da Academia Brasileira de Educação. Ele assinou uma lei em que nós praticamente, com algumas sutilezas, nós retornamos às ideias do Capanema. O ensino médio vai, quando for lançado agora a partir de 2021, ele vai ter várias saídas. Vai ter uma saída nas áreas de cultura geral, né? Científica, biomédica, enfim. E vai ter uma saída para o ensino técnico, que o ensino técnico vai ter a mesma equivalência do ensino médio. O primeiro ano será comum para todas essas áreas e depois, a partir do segundo ano, cada um segue uma linha de vocação específica, como no meu tempo. Eu, quando cursei o científico, eu cursei, havia colegas que estavam cursando o secundário voltado para medicina, o secundário voltado para humanas, e o meu era para engenharia, era o científico. Já havia isso nas ideias lá do Capanema. Isso está voltando, graças a Deus. Nós vamos ter, muito em breve, o ensino técnico novamente respeitado e com prestígio. Olha só, a gente tem uma participação aqui do Leonardo Dias. Olha, fiz ensino técnico na Escola Hort. Foi muito bom para o meu crescimento pessoal e profissional, pois já no primeiro ano de ensino médio comecei a estagiar e a entender mais do mercado de trabalho e postura profissional. Hoje estudo no Cefet e há muitos conteúdos que já tinha visto na escola. A Escola Hort, por exemplo, ela é uma escola modelar e inovadora no ensino técnico, né? Eu, quando era diretor do Senai, eu visitei a Escola Hort, fiz até amizade com os seus diretores, e eles me orientaram no sentido de que em Israel havia uma fábrica de educação tecnológica para a área eletrônica e mecatrônica, aquilo que estava surgindo na época. Eu fui a Israel, tive contato com esse pessoal, comprei o que a Hort oferecia aos seus alunos, e os alunos do Senai que desejassem fazer eletrônica, mecatrônica, essas coisas, tinham a mesma orientação e o mesmo material usado pela Hort. E você veja o seguinte, a Hort tem alunos de classe social elevada. Quer dizer, na verdade, em Israel não há esse preconceito. Na Alemanha não há esse preconceito, na Rússia não há esse preconceito, na França também não, na Itália também não. O ensino técnico tem muito respeito, tem muita valorização. É um preconceito enorme que o Brasil sofreu durante muitos anos, mas que felizmente está se transformando. Ontem mesmo foi um dia dedicado, né, à Consciência Negra. Consciência Negra. E o que eu senti falta nas coisas que eu vi na televisão foi ressaltar a importância do negro na construção do país. No desenvolvimento econômico do país. No desenvolvimento econômico do país. Foi importantíssima a participação dele, né? E continua sendo. Agora, o ensino técnico profissionalizante, ele é para jovens ou ele é para adultos? Ele é para os dois. Como formação industrial e como formação técnica, digo, ele é para os jovens. E como aperfeiçoamento para os adultos, como especialização e o próprio acompanhamento do processo da transformação da tecnologia também é para o adulto.
Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque as tecnologias, de uma maneira geral, elas modificaram completamente as relações de trabalho e, inclusive, o fazer de muitas profissões que já vinham estabelecidas Sem por muito dúvida. tempo. Então, eu brinco com algumas pessoas que isso daqui transformou de maneira irreversível a minha profissão, por exemplo. Audiovisual, da maneira como é feito, como que a gente pensa jornalismo, Isso. como que a gente se relaciona com os dados, etc. e tal. Uma vez eu já fiquei pensando assim, falei, ok, se tudo virar software, for robotizado, né, no sentido de dados e de pesquisa, de jornalismo, escrita de texto, se eu não fosse jornalista, o que eu seria hoje? Quando eu me peguei pensando sobre isso, a primeira coisa que caiu a ficha era assim, gente, eu deveria ter uma formação técnica em algo. Porque o técnico é mais necessário em determinados momentos e mercados do que alguém com não sei quantos títulos universitários. E é impressionante o quanto essa discussão, ela não chega nem na universidade, nem no próprio ensino médio e nem no ensino fundamental, que vai entregar essas crianças para o ensino médio. A gente tem professor de ensino fundamental assistindo. Como que, de alguma maneira, o ensino fundamental pode ser parceiro dessa promoção do ensino técnico? Na verdade, nós estamos diante de alguns desafios, não é? E imaginar como será o futuro, um futuro que é amanhã, não é? Então, esse caso que você mencionou do celular, há 10 anos atrás, você procurava uma linha e não encontrava no telefone fixo, né? De repente surgem os celulares e transformam tudo. Agora eu imagino como será esse celular daqui a 10 anos, né? Pois é. É completamente diferente. Como serão as profissões técnicas daqui a 10 anos? Então, o raciocínio que nós devemos desenvolver é dar um máximo de conhecimento tecnológico, porque o conhecimento tecnológico, ele propicia a inovação. E propiciando a inovação, ele permite você se adaptar com o futuro. Nós, felizmente, estamos nos adaptando com o futuro em relação a esses aparelhos todos, ao estudo por correspondência que você hoje tem de uma forma... Você hoje tem tutorial no YouTube, né? Exatamente. Que o Senai, há um tempo atrás, eu peguei estudo por correspondência. Pois é, exatamente. Confesso que eu fiz. É, exatamente. A minha mulher também, ela fazia ensino por correspondência. A origem do Senai tinha uma relação muito forte com isso, que é uma maneira de você atender a um público cada vez maior, não? Então, esse ensino por correspondência vai ser, sem dúvida nenhuma, utilizando a internet, utilizando esses meios todos, vai ser uma coisa do futuro. Não é? Na verdade, já está sendo. Eu acho que a gente tem um vídeo que eu quero soltar daqui a uns minutinhos, que é de uma escola que eu achei espetacular em Singapura, uma escola técnica, mas que nessa procura, né, pelos exemplos internacionais, uma coisa me chamou muito a atenção. Hoje a gente tem um fluxo migratório no planeta inteiro, onde você também precisa, de alguma maneira, empregar essas pessoas, fazer as economias girarem. A gente tem uma discussão planetária sobre isso aí, que é muito diferente daquele momento do ensino técnico de uns 10 anos atrás, quando, por exemplo, você tinha até o pessoal da elite indo para o ensino técnico, mas para ficar fora do país. Para ir para a Alemanha, para ir para a Inglaterra, trabalhar e, de repente, fazer faculdade por lá e ficar por lá. Hoje, a gente também recebe uma mão de obra que vem de outros países. Então, assim, as relações de trabalho estão mudando e a relação da educação com a nova economia precisa ser revista, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Todo esse processo de desenvolvimento ocorreu ao longo dos últimos 100 anos de uma maneira quase que natural. Por exemplo, as corporações de ofício que existiam na Idade Média, no século XII, quando os artesãos fabricavam as peças para os burgos, né? E não só as panelas, nem os talheres, fabricavam armas, fabricavam material para armaduras, para elmos,
para enfrentar as batalhas, eram os artesãos que faziam e ensinando de pai para filho e para os aprendizes as profissões da época. Não é? Essas corporações de ofício deram origem, sem dúvida nenhuma, pela maneira como elas se desenvolveram, à burguesia. Então, a burguesia, na verdade, na Europa e nesses países desenvolvidos, foi a que orientou a formação técnica. E é muito interessante isso que você está falando, porque eu vi exemplos de escolas alemães levando para o Paquistão, levando para outros países, que inclusive tem ali uma área de conflito grande, o ensino técnico profissionalizante como metodologia mesmo, pedagógica, de recuperação social, política e econômica daquele lugar. Exatamente. Várias ações da Alemanha nesse sentido. Então, eu acho bastante interessante. Vamos dar uma olhada no vídeo para a gente ver a experiência de Singapura? Eu adorei a escola. Vamos ver se você gosta também. Fantastic. Awesome. Incredible. Talented. Since it was established in 1992, this institution has continuously evolved and innovated itself. Today, it is the principal training ground for experiential learners, or as the students have come to be known, thinking hands, the world's future highly skilled workforce. For this is Singapore's Institute of Technical Education. ITE is the principal provider of technical education in Singapore and a national authority in developing occupational skills certification and standards. Part of Singapore's mainstream educational system, ITE takes in students who have successfully graduated from secondary school, offering national and higher national ITE certificates and niche diplomas. When they come as students, but when they leave as potential workers. Staff and lecturers not only share practical knowledge, they also give support into molding these students. They genuinely have the heart and care for them. Every student here is very important to us because we treat them like a family member. The teachers are much more close to you. They are like your friends which you can talk to when you have troubles. This way of teaching is consistent across all campuses operating under the same unique governance and education model. One ITE system, 3 colleges. The 3 comprehensive mega campuses are College East, College West, and College Central. Each of them is empowered to develop its own niche of excellence, providing specific and relevant opportunities for students with different talents, abilities, and strengths. ITE operates in what it calls an authentic learning environment, where students learn in classrooms that closely simulate the real world. O vídeo é bem maior, não dá para a gente mostrar tudo, mas o que eu achei interessante, e eu queria trazer essa questão para o senhor, é assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi a beleza do campus, né? Ou seja, você ter um espaço realmente de valorização para aquele tipo de ensino. Você acha que isso faz a diferença, professor? E muito, faz muita diferença. Você não só do ponto de vista de arquitetura, mas do ponto de vista do equipamento e dos laboratórios que você tem que oferecer para os alunos. Singapura realmente é um modelo. Nessa área do ensino técnico é muito citada. Singapura, o Japão também é muito citado, né? Pelo progresso que ele conseguiu em tão pouco tempo, né? E a Coreia também, né? Você vê os veículos japoneses, coreanos, são considerados excepcionais, não dão defeito e são de tecnologia moderníssima. Isso há 50 anos atrás não existia, não é? Eu acho que o ensino técnico profissional, valorizado como é nesse exemplo de Singapura, quer dizer, o investimento que é feito e que, por exemplo, o Senai fazia muito e faz muito, o Senac também, as escolas do Senai e do Senac são modelares, são escolas de primeiro mundo para o jovem que quer ir trabalhar na indústria ou no comércio ou na agricultura. Né? O que a gente viu ali e não mostrou é, por exemplo, a Rolls-Royce
virou parceira dessa escola. Então, é óbvio que você tem toda a parte de mecânica, né? Parceira, uma empresa inclusive com peso da marca, né? De credibilidade da Rolls-Royce, do jeito que ela é. E, assim, outra coisa que me chama a atenção é que nessa discussão de que estamos hoje num momento de inteligência artificial, robótica, uma série de coisas, ali a gente vê o ensino caminhando com a evolução da tecnologia. Sem dúvida. Não está para trás, né? Sem dúvida. E justamente esse acompanhamento é que vai propiciar a adaptação às novas profissões que vão surgir. Não é, na verdade, você não pode fugir desse desafio. Que vão surgir novas profissões, provavelmente completamente diferentes das atuais. Você não vai saber distinguir o que houve no passado quando daqui a 30, 40 anos surgirem profissões novas, né? A gente não pôde ver ali, olha, mas eles têm a parte toda de economia criativa, com curso de game, formação para audiovisual e tecnologia relacionada a isso. Tem cabeleireiro, tem gastronomia, tem a parte toda de mecânica, enfim, tem hotelaria. São muitas opções. E aí, eu queria trazer para a conversa agora um olhar da jornalista Geisa Rocha, que vem colhendo os depoimentos dos professores que fizeram e fazem a educação desse país acontecer, como ela colheu do senhor para o Museu Virtual da Educação, numa parceria com a Multirio e a Academia Brasileira de Educação. Ela traz uma análise da sua personalidade, do seu perfil, que eu queria dividir com você e com quem está assistindo a gente agora. Vamos dar uma olhada? Quando trabalhamos, vamos imprimindo no trabalho, nos projetos propostos, nas avaliações que fazemos, uma versão de nós. As nossas obras, na maior parte das vezes compartilhadas, são multiautorais. Compreender isso tornou fácil a interação com a testemunha do tempo e das transformações que estava diante de mim. Nesse mergulho que sugeria o professor Roberto Guimarães Boclin, a proposta era ouvir seu testemunho e as bases do seu projeto para uma educação voltada ao trabalho. Através dos fragmentos, pescados pelos seus olhos azuis, encontrei suas referências. Fui convidada a acessar os cheiros, os sorrisos e as lembranças das famosas ruas de Copacabana e conhecer aquelas que desapareceram nas reformas que rasgaram avenidas para chegar ao mar. Estava ali a origem dos afetos e das amizades, dos relacionamentos que tornam a nossa trajetória mais rica. No jovem que viu o pai sofrer as consequências da guerra por ser alemão, estava a fonte das práticas e teorias que inspiraram e moldaram sua experiência profissional. No engenheiro de formação, testado na oportunidade de ajudar a construir a Escola da Indústria e, mais tarde, a Faculdade da Cidade, foi firmado o trampolim para mergulhar na avaliação do ensino superior. Tema que ele desbrava e compartilha com seus alunos, ao mesmo tempo que ajuda a consolidar esse campo no país. No seu capítulo da educação brasileira, Roberto Guimarães Boclin fala de muitos momentos que viu e que viveu. E mesmo achando difícil o desafio, nos entrega elementos e ferramentas para construir outro amanhã. Ela falou uma coisa da sua vida pessoal, e aí eu vou te dizer, como moradora de Copacabana não merecia uma escola técnica vocacionada para hotelaria, para toda essa parte que você tem de economia voltada para o turismo ali? Sem dúvida. Aliás, existem 2 ou 3 escolas estaduais que estão na praia de Copacabana, muito importantes, e que, de algum modo, oferecem ensino profissionalizante. Agora, Copacabana, na área da hotelaria, da gastronomia, né, do turismo, ela é um celeiro, né? Quando a gente observa esse tipo de cenário, a bagagem é muito importante. E aí, para a gente encerrar o programa, que a gente já está estourando os minutos aqui, eu queria lhe fazer a pergunta. Quando você olha para frente, hoje no país, qual é, num olhar visionário, qual é a análise que você faz do ensino técnico para os próximos anos, aqui no Brasil? Eu acho que aqui nós temos que trabalhar muito
para combater o preconceito. O preconceito, infelizmente, ainda prevalece. Houve uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria que revelou que 90% da população brasileira acha importantíssimo o ensino técnico. E, no entanto, só 7% da população vai para as escolas técnicas. Na Austrália, por exemplo, é 70%, na França, 80%, na Alemanha, 65% da população vai para a escola técnica. Por quê? Porque eles acreditam, respeitam e se entusiasmam com o que está acontecendo. Então é preciso que os governantes acordem e vejam que é através do ensino técnico é que nós vamos conseguir o desenvolvimento desse país. Um grande economista lá dos anos 70 ganhou o prêmio Nobel, dos anos 50, ganhou o prêmio Nobel por ter criado a figura do capital humano. O capital humano é isso. Quando você compra uma máquina, você precisa, que é o capital físico, você precisa do capital humano para operar a máquina, para trabalhar a máquina e produzi-la. Inclusive para desenvolvê-la, né? E para desenvolvê-la, projetá-la futuramente. Né? Professor, muito obrigada, a gente. Eu queria agradecer muito a Geise, ela foi muito generosa comigo. Obrigada, viu? Tá aí o agradecimento. E a você que acompanhou a gente aqui no Hashtag Educa, muito obrigada também pela sua participação. E eu te aguardo no próximo hashtag. Até lá. Tchau.